Viva Guiné-Bissau! Viva a democracia! Viva a liberdade! Nós estamos a ver em nome de todos os guineenses que depositam essa esperança num dia novo que nós começamos a construir a partir da osse. DSP, o homem, o mito e o dilema da Guiné-Bissau. Na história política da Guiné-Bissau, existem líderes que passam pelo poder e desaparecem com o tempo. E existem aqueles que, mesmo longe do cargo do Estado, continuam a dominar o debate nacional. Domingos Simões Pereira, conhecido simplesmente por DSP, pertence claramente à segunda categoria. Dos seus admiradores, DSP é mais do que um político, é um símbolo. É a voz de uma esperança que muitos acreditam que ainda não ter sido concretizada. Para os críticos, porém, ele representa uma das figuras centrais de uma longa crise política que parece não ter fim. Entre a admiração e a contestação, nasce um fenômeno raro na política guineense. Um homem capaz de despertar paixões tão intensas quanto as polêmicas que o rodeiam. Quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2014, muitos acreditavam que o país encontrava numa nova fase. O PAIGC regressava ao poder e DSP surgia como uma figura moderna, acadêmica e articulada, com uma visão de desenvolvimento para a Guiné-Bissau. Ao seu lado estava o presidente José Mário Vaz. O que parecia uma parceria sólida, rapidamente transformou-se num dos maiores confrontos políticos da história recente do país. A demissão do governo abriu uma ferida que nunca chegou a cicatrizar. Desde então, a política guineense entrou numa espiral de conflitos, disputas institucionais e alianças quebradas. Para uns, DSP foi vítima de uma estratégia destinada a afastá-lo do poder. Para outros, tornou-se parte integrante do problema. O certo é que, anos depois, a polêmica continua viva. No interior do próprio PAIGC, a tensão produziu uma das maiores divisões da história do partido. O episódio dos chamados 15 acabaria por gerar uma nova força política, o MADEM G15. Aquilo que começou como uma nova divergência interna transformou-se numa rivalidade que redefiniu completamente o mapa político nacional. Curiosamente, apesar de todas as divisões, DSP manteve-se como líder do maior partido político da Guiné-Bissau, sendo sucessivamente reconduzido à liderança. Isso levanta uma questão interessante. Como pode um político acusado por alguns de ser um fator de instabilidade continuar a receber tamanha confiança dentro da sua própria organização? Talvez a resposta esteja na sua relação com o povo. DSP não é apenas seguido, é imitado. O estilo de comunicação, a sua forma de falar e a capacidade de argumentação tornam-se marcas reconhecidas. Muitos dos seus apoiantes chamam-lhe de macho, um apelido que reflete a proximidade e identificação popular. As eleições de 2019 aprofundaram ainda mais as divisões. Enquanto os vencedores proclamavam legitimidade, DSP e os seus apoiantes contestavam os resultados, alegando irregularidades. O país voltou a dividir-se em duas narrativas, uma que considerava o processo encerrado e outras que insistia que a verdade eleitoral ainda estava por esclarecer. A partir daí, a pressão sobre a sua figura parece aumentar. Restrições, processos judiciais, polêmicas e acusações passaram a fazer parte do cotidiano político. Cada novo episódio era interpretado de forma diferente conforme o lado da barricada política. Para os seus adversários, tratava-se da aplicação da lei. Para os seus apoiantes, era perseguição política. Mas existe uma regra antiga da política.
Nem sempre o ataque enfraquece o alvo. Às vezes, fortalece-o, impedido de viajar em determinadas ocasiões, confrontado com obstáculos políticos e jurídicos. DSP encontrou nas redes sociais como um novo palco. E foi precisamente aí que muitos observadores acreditam que a sua ligação ao povo se tornou ainda mais forte. Enquanto alguns tentavam afastá-lo da arena política tradicional, ele aproximava-se dos cidadãos através dos telemóveis, dos vídeos e das mensagens digitais. Os acontecimentos de 2025 levaram essa dinâmica a um novo nível. O impedimento do PAIGC de participar diretamente do processo eleitoral, o apoio a uma candidatura alternativa, as acusações relacionadas com uma alegada tentativa de golpe de Estado e a subsequente detenção do DSP alimentaram uma nova vaga de controvérsia. Uma imagem acabou por marcar esse período, a sua saída da prisão com a barba completamente branca. O retrato espalhou rapidamente pelas redes sociais. Para muitos, aquela barba simbolizava resistência. Para outros, simbolizava o peso dos acontecimentos. O fenômeno chegou ao ponto de alguns simpatizantes pintarem também as suas barbas de branco, transformando um detalhe físico num gesto político. Na cultura africana, a barba branca é frequentemente associada à sabedoria, experiência e maturidade. Sem discursos nem slogans, aquela imagem transformou-se numa poderosa ferramenta de comunicação política. E é precisamente aqui que surge a grande questão. Será que Domingos Simões Pereira é causa da instabilidade política na Guiné-Bissau? Será que Domingos Simões Pereira ultrapassa qualquer indivíduo? A resposta depende de quem responde. Os seus críticos argumentam que a sua influência prolonga os conflitos políticos. Os seus apoiantes afirmam que ele é perseguido precisamente porque continua a representar uma alternativa de poder credível. Mas existe uma observação difícil de ignorar. Apesar dos processos, das acusações, das divisões e dos obstáculos, o seu capital político parece resistir ao desgaste. Em muitos casos, cada ataque gera novos simpatizantes, cada polêmica produz mais curiosidade, cada tentativa de isolamento parece aumentar a sua presença no imaginário popular. Talvez porque a política não seja apenas uma disputa de instituições. Talvez porque a política não seja também uma disputa de símbolos. E DSP transformou-se num símbolo. Resta saber se a história o recordará como o homem que poderia ter estabilizado a Guiné-Bissau, como o homem que contribuiu para prolongar as suas crises, ou simplesmente como uma das figuras mais marcantes e controversas da política guineense contemporânea. E enquanto o debate continuar, o seu capítulo nessa história ainda estará longe do fim. Texto e edição em voz de Diógenes Gabi, vulgo Ncanhá.